Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco de como foi a minha experiência no terceiro ano de doutorado no INPA, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Bom, a essa altura esse vídeo já é meio que uma tradição aqui no canal, né? Eu já gravei vários outros vídeos aqui falando sobre a minha experiência de doutorado em alguns momentos diferentes do INPA, e inclusive a gente vai poder continuar a conversa do finalzinho do vídeo que eu falei sobre o meu segundo ano de doutorado, porque naquele vídeo eu comentei sobre algumas expectativas que eu teria para esse terceiro ano, e a gente vai poder verificar se elas se concretizaram ou não, né? Então, eu comentei que no segundo ano de doutorado eu ainda estava bastante focado na parte de disciplinas, né, em aprender determinados conteúdos, porque eu precisava fazer o exame de qualificação, que aconteceu ali em agosto daquele ano. Né? Então, se você quiser saber mais detalhes sobre esse exame, sobre essa parte de preparação, você pode conferir o vídeo que eu vou deixar linkado aqui para você, tá? O ponto é que depois do exame de qualificação, eu passei a ficar mais focado em pesquisa mesmo, né? E a minha expectativa é que nesse terceiro ano eu pudesse realmente continuar debruçado ali na parte de pesquisa. Eu tinha uma direção bastante promissora que eu vinha discutindo já com o meu orientador e que a gente pudesse então ter alguma publicação, né, nesse ano de 2022, né, que acabou de se encerrar. E eu já adianto para vocês que sim, essa expectativa ela se concretizou, assim como uma outra, né, para quem veio acompanhando aí o desenrolar aqui do canal, né, também falei que tinha expectativa de ter uma experiência internacional e ela também deu certo, né. Mas eu vou contar essas coisas na ordem cronológica para a gente poder ir acompanhando essa história direitinho. O meu terceiro ano de doutorado, né, começou ali em janeiro, fevereiro, no período do verão do INPA, né, e foi um período que eu simplesmente me inscrevi em elaboração de tese, né, e também no seminário de computação gráfica. Né. Então, foi um período bom para poder realmente trabalhar em cima das coisas que eu estava pensando. Né. A minha pesquisa ali ela vinha se desenvolvendo em cima de construir uma nova arquitetura de rede neural para que a gente pudesse representar imagens, superfícies, sinais, de uma maneira geral, em multiresolução. Né? Então você poder representar, por exemplo, uma imagem em múltiplas resoluções diferentes, desde resoluções menores, né, e mais grosseiras, até resoluções mais refinadas daquela imagem, utilizando uma arquitetura de rede neural. Né? Então eu venho estudando essa parte de representação neural de objetos gráficos, né? Objetos de mídia que a gente pode utilizar para diversos fins na computação gráfica. Uma coisa que eu já tinha comentado, que eu acho legal reforçar aqui, é que lá no Visgraph, o Laboratório de Computação Gráfica e Visão Computacional do INPA, a gente está num período muito bom, a gente está com um grupo bem coeso assim, e trabalhando em várias coisas que se conectam. Né? Então, além dos alunos, a gente tem um grupo de vários pós-doutorandos, né, os pós-docs, e a gente faz reuniões periódicas. Então, assim, já tinha esse vislumbre de que a gente tem uma pesquisa, né, de longo prazo, assim, ou médio prazo, que iria se integrar, enfim, trabalhar com diversos tipos de objetos de mídia diferentes, mas naquele momento ali eu estava trabalhando nessa parte da arquitetura e fazendo meus experimentos em uma única dimensão, né? Então não estava nem mexendo com imagens ainda, estava mexendo apenas com gráficos, assim, né? Coisas que eu conseguia realmente visualizar e entender como que a minha rede ela estava se comportando, né? E que tipo de coisas eu precisaria fazer, né? Que tipo de ajustes eu precisaria fazer a partir de alguns elementos de teoria clássica, né? Que a gente foi tentando colocar ali e das novidades que a gente estava experimentando, né? Então, esse período de janeiro e fevereiro foi um período muito bom para fazer esse tipo de ajuste que eu acho que a pesquisa avançou muito bem, né? Paralelamente, estava rolando outra coisa que eu estava também aplicando ainda para algumas vagas de estágio em empresas no exterior, né? Então, se acompanhou aí o canal, você viu que eu fiz um estágio, né, de 6 meses lá na Meta, né, no Reality Labs Research, né, a divisão ali responsável pela parte de realidade virtual, realidade aumentada, né, essa estratégia dentro da Meta, que é o antigo Facebook. Inclusive, teve um vídeo aqui no canal que eu publiquei mostrando como é que ficou o meu currículo, né? Você tem curiosidade de ver o currículo que eu utilizei para aplicar para essas empresas, você pode assistir esse vídeo que eu dou dicas, né, de como montar o currículo a partir do meu próprio. E, enfim, ali em janeiro eu apliquei para algumas empresas que ainda tinham vagas em aberto, dentre elas a Meta, né? E ali em março eu recebi o contato de um recrutador que inclusive tinha analisado realmente ali o meu currículo, né, o meu perfil, e comentou que, olha, baseado no que eu tinha na minha aplicação, ali seria mais interessante para mim, né, uma outra vaga. Não era nem a vaga que eu tinha aplicado, mas uma outra vaga, e perguntou se eu estava interessado. E eu falei, sim, estou interessado, de fato eu abri a vaga, ela tinha bastante a ver, assim, com termos de, com tipo de técnica, né, coisas que eu vinha estudando. E a partir daí começou então o processo seletivo lá na Meta, né? Então começou ali em março, fiz 3 entrevistas, além da conversa com o recrutador, né? Fiz 3 entrevistas técnicas e ali em abril saiu a resposta, né? E eu comecei o estágio em julho.
Então, bom, janeiro, fevereiro, trabalhando na pesquisa no INPA, março, teve essa novidade aí de fazer processo seletivo para Meta, e também continuei trabalhando na minha pesquisa, né? Então, basicamente a expectativa que eu tinha era essa e ela foi se concretizando, né? Além disso, nesse período seguinte, né, o período de março a junho, eu também me envolvi em duas outras atividades. Então, uma delas foi o curso de inglês Escrita Técnica, que é um curso ofertado pelo próprio INPA e que se tornou uma condição obrigatória ali para os alunos de doutorado, né, há alguns anos atrás. Então, é um curso basicamente voltado para te instruir, né, a como escrever melhor artigos, né? Então, é um curso de inglês, assim, mas voltado mais para essa parte realmente de redação acadêmica, de artigos, papers, essas coisas, né? Como o IMPA estava voltando, né, para as aulas presenciais, esse foi um momento em que eu voltei presencialmente lá no IMPA, né? Apesar de não estar fazendo outros cursos regulares, né, tá mais focado ali na tese, eu voltei para cumprir esse requisito, ter essas aulas de inglês. Inclusive fui reconhecido lá por pessoas que acompanham aqui o canal, né? Legal, eu fico feliz que tenham pessoas assistindo o canal e que estão lá no IMPA, né? Como alunos. E outra coisa foi também a monitoria do curso de Sistemas Gráficos 3D. Né? É um curso regulado, IMPA, né, que é dado pelo professor Luiz Velho, e eu fui monitor, né, desse curso durante esse período de março a junho do ano passado, e é possível que eu também seja monitor agora no período de março a junho de 2023. Né? Um curso que eu, inclusive, eu recomendo para quem tem interesse na parte de computação gráfica 3D, de machine learning, de acompanhar todo o processo de evolução que está acontecendo, né, de revolução até diria, na área de computação gráfica, de se fazer soluções orientadas a dados para, enfim, diversos problemas, né, de renderização até realmente reconstrução 3D, essas coisas. Então, legal, teve todas essas atividades, né, foi um período ali bem agitado, né, de março a junho. Felizmente deu tudo certo, né, consegui lá cumprir o requisito do curso de inglês, escrever as coisas, etc. Monitoria rodou legal. O processo seletivo da Meta também deu certo, então felizmente eu fui aprovado e depois se iniciou uma fase ali de vencer burocracias, né, para conseguir o visto. Inclusive, se você tem mais curiosidade de saber, né, como é que essa parte se deu para mim, assim, naquele momento, existe uma playlist aqui no canal que é exclusiva para membros, tá? Mas qualquer nível de membro tem acesso, que é chamada Saga de um Cientista. Então eu estava gravando uns vídeos ali, né, de uma maneira um pouco menos produzida, assim, né, comentando à medida que eu ia passando pelas entrevistas e que ia avançando as fases no processo, eu fui divulgando alguns vídeos ali para membros e você pode ter acesso, né, se tornando um membro aqui do canal, a essa playlist, que inclusive vai receber algumas atualizações esse ano, tá bom? Você pode perceber que as coisas foram muito agitadas ali, né, e na parte da pesquisa também, as coisas estavam dando muito certo, assim, porque a arquitetura estava funcionando, né, legal, todos os experimentos que estava fazendo ali em uma dimensão, a gente conseguiu ajustar as coisas, entender e relacionar aquilo com a teoria clássica, né, em termos de análise de multiresolução, e a gente começou a organizar como que a gente poderia escrever um paper, né, não só sobre a arquitetura, mas também mostrando aplicações em imagens, né, que as pessoas poderiam ver aquilo e achar interessante, a gente poderia publicar. Então, foi uma correria ali, né, nesse finalzinho ali em junho, realmente as coisas estavam bem conturbadas, porque tinha que resolver todas as questões de pendência burocrática para visto, de mudança, né, de, enfim, realocar tudo que a gente tinha para um guarda-móveis, porque a gente ia passar 6 meses nos Estados Unidos, né? E, enfim, terminando também o curso lá que eu era monitor e tendo que escrever paper, né? Deixar as coisas tudo pronto ali para a gente poder submeter para a conferência que estava aberta na época era o CIBGRAP, né? Uma conferência de reconhecimento de padrões e processamento de imagem, etc., que começou aqui no Brasil, né? E está se internacionalizando. E a gente conseguiu então deixar tudo certinho ali, né? Ter o paper escrito para submeter logo antes de eu viajar para os Estados Unidos. Bom, talvez agora você tenha curiosidade em saber como é que foi o meu estágio, né, esse período lá nos Estados Unidos. Mas essa parte eu não vou contar nesse vídeo. Se você quiser realmente saber sobre isso, deixa um comentário aqui com a hashtag pesquisa. E aí eu vou saber que tem bastante gente interessada e posso fazer um vídeo dedicado para a gente falar sobre essa experiência internacional, beleza? Mas ainda tem uma coisinha legal em termos de resultado, né, que tem relação com o doutorado, que eu queria compartilhar, que aconteceu aí, né, nesse período do meu terceiro ano. Então, a gente deixou pronto lá, né, o artigo para ser submetido e ficou uma outra pessoa, né, responsável pela apresentação do artigo, porque a apresentação foi feita aqui no Brasil, né, ali em outubro. Então, o período que eu estaria ali
na Meta, né? Eu estava lá na Meta, nos Estados Unidos. Então o artigo foi apresentado na conferência e, para nossa alegria, a gente recebeu um convite depois, né, da comissão, né, avaliadora, para a gente estender o nosso artigo na Computer in Graphics, que é uma revista científica, né, um journal. Então, realmente, os resultados eram bons, né, a galera gostou do nosso artigo. E a gente está nesse momento, né, escrevendo e finalizando os detalhes do artigo que vai ser publicado nesse journal, né. Então, pô, isso é uma coisa muito boa, assim, e é muito legal você ter esse tipo de resultado, né, enquanto está fazendo o seu doutorado, né, porque é uma coisa que mostra que você já está tendo uma validação ali, né, de pares nesse processo, né, porque o doutorado é basicamente isso, né, um treinamento de pesquisador, né, um treinamento para você desenvolver as habilidades necessárias para viver, né, nesse mundo de pesquisa, né, e trazer resultados originais, resultados novos, né, e contribuir com a ciência. Então, de forma bem resumida, isso foi o que aconteceu no meu terceiro ano de doutorado, né? E agora eu estou de volta ao Brasil, estou de volta ao INPA para continuar esse quarto ano que se inicia a todo vapor. E aí, em termos de expectativas, né, não só continuar tendo bons resultados de pesquisa, né, continuar a pesquisa que eu já vinha realizando, que, enfim, é algo que eu acho bem interessante, mas principalmente alinhar um bom tema de doutorado, né? Então, assim, pensar realmente em termos da tese, de qualquer história que eu quero contar, os resultados que eu quero apresentar, né, e buscar esse ano, enfim, ter as coisas bem alinhadas para que eu possa defender, né, a minha tese ali em 2024, que é a previsão, né, para minha formatura. E eu também gostaria, né, se possível, de ter uma outra experiência de estágio em empresa, assim como eu tive no ano passado, mas dessa vez uma experiência mais curta, né? Então eu fiz um estágio na Meta de 6 meses, tinha a possibilidade de fazer um estágio até 3 meses, né, seria o período mínimo, ali, 12 semanas. E agora eu estou interessado, então, em ter uma experiência ali, de 12 semanas em alguma empresa também, né, para poder, enfim, aplicar e me desenvolver mais, né, porque não foi uma experiência só de aplicar coisas que eu já vinha fazendo, mas também de aprender bastante coisa nova e principalmente aprender metodologias de trabalho diferentes, né, de como que as pessoas fazem pesquisa na indústria, né, dentro de uma empresa, em termos de recursos, enfim, várias coisas que eu posso contar para vocês, se vocês deixarem comentários aqui embaixo com a hashtag pesquisa. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.